Cinejornal entrando no ar com os maiores destaques do audiovisual brasileiro. Bom, aqui você confere sempre pré-estreias, entrevistas especiais, bastidores, os temas mais quentes da política audiovisual e muito mais. Se é importante para o cinema do nosso país, você encontra aqui com a gente no Cinejornal. Enquanto a Carla Camurati desempenhava o papel de atriz, né, você atuava em filmes e novelas, você dirige um curta-metragem em 1987, A Mulher Fatal Encontra o Homem Ideal. Aí você continua atuando e em 1994 você resolve dirigir o seu primeiro longa-metragem. A gente vinha ali de um cinema que tinha sido exterminado e começava a dar os primeiros respiros. Lá em 1987, quando você faz esse curta, você já tinha o desejo de dirigir um longa-metragem? Sabe, na realidade eu tinha o desejo de contar algumas histórias. Mas eu não estava já traçada, não, eu vou fazer o meu primeiro curta, depois eu vou fazer um longa, depois eu não sabia. Na realidade, eu tinha ficado encantada, eu tinha começado a trabalhar na televisão e A Mulher Fatal Encontra o Homem Ideal é um pouco esse conteúdo e essa coisa quando você começa a trabalhar na televisão, que a sua imagem explode no país inteiro e você é reconhecida e você é posta num lugar que na realidade não existe. Que é tudo fake, né? Porque é isso, assim, é tudo... E essa história em quadrinhos, que na realidade é do Jules Feiffer, chamado Passionella, o nome do curta é diferente, conta essa história. E os dois são, quando acaba o filme, por isso A Mulher Fatal Encontra o Homem Ideal, porque a última cena, os dois, ela é uma lixeira e ele é um pedreiro. Porque é um pouco isso, né? Às vezes o trabalho da gente joga a gente com uma imagem e uma atitude, e uma maneira de vestir, de andar, que não necessariamente é quem você é, né? E de repente você, fazendo televisão, faz ali na década de 80 muitos filmes, principalmente com um parceiro constante, o José Antônio Garcia. E aí o cinema brasileiro, como eu falei, acaba, né? As produções acabam. Aí quando volta, você ainda faz Lamarca como atriz, ali que é lançado em 94. Faço Pagu, Lamarca. O Pagu. E aí, de repente, dá essa vontade de começar a fazer cinema nesse momento, né? Que o cinema ainda está se reconstruindo. E aí você decide fazer Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, um filme que conta a história do Brasil e um filme de época, né? Como é que vai surgindo essa vontade assim, arrojada, ambiciosa, né? Grande? Não, mas na realidade, de novo, era um conteúdo que me interessava. Eu sempre gostei de história, desde muito cedo, era a minha matéria predileta na escola, era o que eu mais gostava, eu era excelente aluna. E aí eu queria fazer um filme a respeito do descobrimento do Brasil, não era nem da chegada da família real. E aí eu resolvi começar a ler, uma coisa meio ainda, sabe, quando você vai, você vai passeando, aquela ideia está cozinhando. Tá ali, você está namorando ela ainda. E aí eu vi que não era o descobrimento. E aí eu comecei a ir andando na história do Brasil. Quando eu cheguei na família real, na chegada da família real, eu descobri um livro maravilhoso de uma grande autora inglesa chamada Betita Harding, que era O Trono do Amazonas, que contava de uma maneira muito interessante toda a história da Carlota Joaquina. Eu lendo, eu já me divertia. E, de alguma maneira, esse período é a cara do Brasil. É a cara do humor, da ingenuidade, da boa vontade, né? Quando se fala que o brasileiro recebe bem, né? A gente é amoroso. E até naquele momento em que a família real botava todo mundo para fora de suas casas, as pessoas davam as casas com alegria. Então, aquilo foi cozinhando dentro de mim. Eu falei, não, eu quero fazer esse filme, eu tenho que fazer esse filme. Vossa Senhoria tem 24 horas para deixar a casa, levando apenas os objetos de uso pessoal da família. Ouviste, Maria do Céu? O príncipe quer a nossa casa. Oh, graças a Deus!
E aí o roteiro de Carlota Joaquina resulta num roteiro crítico, bem-humorado, irônico, satírico, falando da formação do Brasil. Tem um recorte temporal ali do final do século XVIII, início do século XIX. E aí você convoca a Marieta Severo, o Marco Nanini, que eternizaram esses dois personagens. Vamos ver se conseguimos manter tua regência no Prata sem Portugal ao teu lado! Foi um presente, porque a Marieta adorou o roteiro, quis muito fazer e conseguiu administrar o tempo dela. Uma parceira daquelas maravilhosas, sabe? A gente trabalhou muito junto, mesa, a gente se divertia muito trabalhando. Carlota teve essa coisa mágica, onde apesar de toda a dificuldade, todo mundo gostava muito do que estava fazendo, se divertia no ato de fazer. Então o filme foi criando uma energia. Foram 5 semanas ao longo de 8 meses, né? Sem perder equipe. Isso é uma realidade. Eu fico pensando assim, praticamente, como é que funcionava. Filmou uma semana, vamos parar, não sabemos quando vamos voltar. Não. Aí eu pegava o material que eu tinha filmado, revelava, copiava, começava uma peregrinação em empresas. Mostrava o material filmado, mas não adiantava pedir muito, não tinha nenhuma lei, não tinha nada. Você não tinha, entendeu, ainda... Nenhuma política pública, né? E o que acontecia é que quem pagou o Carlota foram os departamentos de marketing dessas empresas. Mas não adiantava chegar lá e pedir assim, eu preciso de 500 mil, que foi o quanto custou o filme, mais 10 mil apoios. Então, a gente teve em dinheiro só 500 mil, sendo de 100 em 100 com cada uma das empresas. Por isso que demorava. E aí, quando o filme estreou... Eu resolvi lançar, porque eu falei, não, eu não vou entregar na mão de ninguém, porque se for um fracasso, a culpa é minha. Se eu achar que o fracasso, a culpa é do outro, vai ser muito pior para mim. E eu achava que a coisa mais importante, mais do que zilhões de espectadores, era manter o filme em cartaz. Entendeu? Que isso daria oportunidade... E geraria um boca a boca. E geraria um boca a boca. Então, eu não abri o número de salas, apesar de ter fila. Então, o filme teve durante muito tempo fila. Porque eu não abria. Barretão me ligava e dizia assim, Carlinha, você está perdendo dinheiro, abre isso, manda rodar a cópia. Talvez ele tivesse muita razão. Mas eu, na época, eu achava que eu tinha que ficar mantendo sob pressão o as desejo salas. Das pessoas também, de querer chegar, estar cheio. Exatamente. Tinha gente que dizia isso. Falava, cara, já fui tentar ver 3 vezes, não consigo. Isso aumentava a relação com o filme. O fato da pessoa não conseguir ver, tá sempre cheio. E você chegar e ter fila e não ter lugar, mais vontade você tem de ver, né? Agora, então, vamos falar de 30 anos depois. Você, enfim, resolve relançar o filme. Um filme que é muito provocativo no sentido de contar de uma outra maneira a história do Brasil, mas que permanece atualíssima, né? Esse momento a gente não pode nem mais dizer que é um momento de Brasil, é um momento de mundo, né? Esse momento de mundo estranho que a gente está vivendo. O que começou a me motivar foi exatamente querer remasterizar o filme. Esse foi o meu primeiro desejo, no sentido de que eu não podia ver aquele filme ficando, sabe, com uma cópia ruim com o tempo. E ele ainda era tão solicitado de venda. E aí a gente começou a se dar conta de que ia fazer 30 anos. E por que a gente não relançava, já que a gente ia remasterizar? E aí a gente começou a ver que estava tendo uma corrente um pouco assim. Outros filmes estavam sendo remasterizados. O Onda Nova, inclusive, que você fez. O Onda Nova.
tinham uma necessidade de se rever algumas coisas do cinema brasileiro. Ele entra no lugar da memória afetiva, da curiosidade, da relação com o próprio Brasil, com a história do Brasil. O filme tem uma linguagem tão interessante, porque o que é sério, o que é comédia, os momentos de comédia, eles são rasgados, mas ele não tem deboche. Ele tem humor, ele tem dramaturgia, ele tem sofrimento na hora que ele tem que ter, ele tem medo, e o medo é de verdade. Então, essa química que os atores têm dentro do filme, que é uma mistura de interpretação e linguagem, eu acho que é isso que faz ele envelhecer bem. Ai, Fernando, ai, que falta me haces. Eu te necessito tanto. Queres que eu faça algo, Vossa Alteza? Carla, pô, super obrigada. É um prazer estar aqui para falar desses projetos, especialmente do Carlota Joaquina, que é esse filme que eu de alguma maneira, me sinto parte, porque eu acompanho há tantos anos a história do Carlota, que é muito bom saber que ele vai estar de volta aos cinemas e ser apresentado para um novo público. Obrigada. Eu também adorei. Sim. Muito bom. Desta tierra eu não quero nem o pó. E além de encontrar a gente às segundas e quartas na TV, as notícias seguem nas redes do Canal Brasil. Obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima.